Oi, gente, continuando então, mais um vídeo. Caderno de atividades, página 28, pontuação, travessão e parênteses. Pontuação, travessão, parênteses. Então, olha lá. Travessão é um sinal gráfico utilizado para identificar a fala de um personagem em discurso direto. Exemplo, venha cá, me ajude a levantar esta mesa. Indicar um ato de fala do narrador. Exemplo, vamos correr para chegar logo, disse a treinadora. Delimitar um adendo ou um comentário intercalado no texto. Exemplo, as crianças de 0 a 2 anos devem estudar em salas adaptadas. Parênteses, sinal gráfico utilizado para informar uma fonte bibliográfica. Exemplo, de acordo com a Constituição Brasil 1988, é dever do Estado assegurar educação às crianças e aos adolescentes de idade escolar. Substituir o travessão em um comentário ressalva a ponderação inserida no texto. Exemplo, comprei todas as frutas, maçã, mamão, acerola da lista de compras. Esclarecer algo ou complementar alguma informação. Exemplo, o método aplicado em mais de 100 escolas no país começa a dar resultados. Então, ele está dando exemplos aqui de usos do travessão e de usos do parênteses. Vamos lá, atividades. O texto a seguir explica quais os passos percorridos por quem deseja adotar uma criança no Brasil. Planejando a família. O Cadastro Nacional de Adoção, CNA, do Conselho Nacional de Justiça, tem cerca de 7.200 crianças cadastradas para isso. Seus pais biológicos perderam definitivamente o poder familiar. Conheça os caminhos para a adoção. Então, primeira coisa, querer. Primeiro passo é ir à vara da infância e juventude do seu município, saber quais documentos deve começar a juntar. 4. Quem pode adotar? Pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar. A adoção pode casais homoafetivos ainda não está estabelecida em lei, mas alguns juízes já deram decisões favoráveis. 5. Perfil. Durante a entrevista técnica, o pretendente descreverá o perfil da criança desejada. É melhor escolher o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos, etc. Quando a criança ter irmãos, a lei prevê que o grupo C não seja separado. Aprovado. Você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e agora aguardará até aparecer uma criança com perfil compatível com o perfil fixado pelo pretendente durante a entrevista técnica, observada a cronologia da habilitação. 8. Uma criança. A vara de infância vai avisá-lo que existe uma criança com o perfil compatível ao indicado por você. 9. Conhecer o futuro filho. Se o relacionamento correr bem, a criança é liberada e o pretendente ajuizará a ação de adoção. Ao entrar com o processo, o pretendente receberá a guarda provisória, que terá validade até a conclusão do processo. Então, 1. Quem é o responsável pelo cadastro de crianças em fila de adoção no país? E como se chama esse cadastro? Então, tá bem no começo, gente. Então, quem é o responsável pelo cadastro de crianças em fila de adoção no país? E como se chama esse cadastro? Só marcar aqui na 1. 2. Que características da criança o pretendente à adoção pode escolher? Também foi falado no texto. 3. O que acontece depois que o pretendente é aprovado? O que ele faz? 4. No início do texto, que sinal gráfico foi empregado pelo autor para delimitar um adendo? Transcreva esse trecho. Então, o que foi usado? Olha lá, no início do texto, que sinal gráfico foi empregado? Foi usado pelo autor para delimitar, para mostrar um adendo, mostrar como se fosse os tópicos. O que ele usou? Transcreva o trecho. Então, você vai pegar o trecho e vai colocar aqui na 4. 5. Na linha fina do texto, o travessão pode ser substituído por outro sinal gráfico. Qual? Então, linha fina, gente, vocês lembram que é o mesmo que o subtítulo? Depois do título, Planejando a Família, tem a linha fina. Então, poderia ser substituído pelo quê? Aquele travessão que tem lá. Só escolher
Alternativa. 6. Explique a função dos travessões no final dessas falas. Então, por que você agiu dessa maneira? Questionou o juiz. O que você fez? Perguntou a mãe. Então, nesses dois casos aí, foi usado para quê? Está indicando a fala de quem? É só marcar aqui na 6. 7. Com base no que você estudou sobre travessão, é correto afirmar que ele é usado para. Tem 3 alternativas que você pode marcar aqui na 7. Quais são elas? Então, com base no que você estudou sobre travessão, é correto afirmar que ele é usado para. Marque as 3, só uma que não vai ser marcada. 8. Elabore uma frase utilizando travessão para indicar um ato de fala do narrador. Então, elabore uma frase utilizando travessão para indicar um ato de fala do narrador. Então, isso daqui você vai elaborar uma fala, tá? Você pode se basear no texto. Leia o texto a seguir que apresenta como a música mudou o aprendizado de crianças de 2 a 11 anos de idade em uma escola britânica. Após a leitura, responda as questões a seguir. Então, a escola britânica que deu a volta por cima ao incluir música em todas as disciplinas. Em uma sala de aula, as crianças recortam e montam formas geométricas de tangram, o quebra-cabeça chinês, enquanto escutam música clássica. Em outra, cantam, batem palmas enquanto fazem contas de multiplicação. Na aula de história, há canções para ensinar desde a era vitoriana até as explorações vikings, e os poemas da aula de literatura são recitados em formas de rap. Vamos lá. Essas cenas fizeram parte da estratégia de Fairsham Primary Academy de Bradford, centro da Inglaterra, para, em cerca de 6 anos, sair da lanterna de ensino britânico e entrar para o grupo das escolas com maior progresso no aprendizado em sua faixa etária. A escola abriga crianças de 2 a 11 anos. A alternativa escolhida foi focar na música e nas artes, incorporando jogos, canções e brincadeiras no ensino de todas as disciplinas. A Fairsham baseou sua mudança de rumo na chamada abordagem Kodály, desenvolvida pelo húngaro Zoltán Kodály, 1982 a 1967, e que prega que a experiência musical seja ensinada pela observação, pela repetição e por movimentos corporais, através do canto e de jogos musicais. É semelhante à forma como aprendemos a linguagem inconscientemente, observando e repetindo os adultos, explica a BBC Brasil Cirlai Roosevelt, especialista no método do Reino Unido. Eita, cada palavrinha, misericórdia. Vamos lá para 9. Como se chama o método empregado pela escola Fairsham Primary Academy para melhorar o aprendizado de crianças e por quem foi desenvolvido? Então, como é que se chama esse método, gente, empregado pela escola e para melhorar o aprendizado das crianças? E por quem que ele foi desenvolvido? Só colocar o trecho. 10. Como essa proposta é desenvolvida em sala de aula? Então, como que eles fazem em sala de aula? 11. Depois que a escola adotou a abordagem Kodály, demorou quanto tempo para aprenderem os primeiros resultados? Então, quanto tempo durou para eles começarem a pegar esses resultados? Só colocar aqui. 12. Leia os trechos do texto e explique qual a função dos parênteses em cada uma das orações. Então, vocês irão ler a primeira, a segunda e a terceira. Essas cenas fizeram parte da estratégia de Fairsham Primary Academy de Bradford, centro da Inglaterra, para, em cerca de 6 anos, sair da lanterna do ensino britânico e entrar para o grupo das escolas, com maior progresso no aprendizado em sua faixa etária. Então, você vai colocar aí o que ele está querendo dizer para o leitor. Olha lá, leia os trechos do texto e explique qual a função dos parênteses. Aliás, a função dos parênteses, gente,
Então, esses parênteses, eles foram usados para quê? Indica o quê? Isso na primeira frase, na segunda e na terceira. Então, tá mais fácil do que vocês pensavam. Então, é só para indicar, informar o que tem entre parênteses. Está informando o quê? Ele está explicando sobre o quê? Olha lá, a Ferenc baseou sua mudança de rumo na chamada abordagem Kodary, desenvolvida pelo húngaro Zoltán Kodály. Então, aqui tem a data em que prega que a experiência musical seja ensinada pela observação, pela repetição e por movimentos corporais, através do canto e de jogos musicais. É semelhante à forma como aprendemos na linguagem, inconscientemente observando e repetindo, olha lá, os adultos. Explica a BBC Brasil. Então, você vai explicar aqui qual que é a serventia dos parênteses, na primeira, na segunda e na terceira. Está indicando o que nos três? 13. Qual das funções a seguir podem ser desempenhadas pelos parênteses? Então, aqui na 13 tem duas opções que você pode marcar. Quais são elas? 14. Explique por que os parênteses poderiam substituir o travessão na oração abaixo. Então, por que os parênteses poderiam substituir o travessão? Nesse trecho aqui, ó. Essas cenas fizeram parte da estratégia de Farrington Primary Academy de Bradford, centro da Inglaterra, para, em cerca de 6 anos, sair da lanterna do ensino britânico e entrar para o grupo das escolas com maior progresso do aprendizado em sua faixa etária. A escola abriga crianças de 2 a 11 anos. Então, os parênteses eles vão ser empregados para quê? Eles podem ser substituídos pelo quê? E a escola atende as crianças, qual que é a faixa etária? É só explicar aqui na 14. Vamos lá para 15. Insira parênteses com a função de esclarecer algo ou complementar alguma informação. Então, as crianças recortam e montam formas geométricas de tangram, o quebra-cabeça chinês. Então, se você fosse colocar entre parênteses um trecho aqui que está explicando o que é, qual seria o trecho? É isso que você vai colocar. Então, você vai reescrever a frase, se cabe, e informar. Ou, como o espaço é pequeno, coloque somente o trecho entre aspas, que está explicando o que é da frase. As crianças escutam músicas clássicas de Bach, Handel, Vivaldi, Beethoven e Chopin. Então, o que você colocaria entre aspas? Mesma coisa na C. As crianças fazem exercícios de matemática, contas de multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, o que iria entre parênteses aí? D. As crianças recitam poemas em formas de música, como rap, funk e pop. Então, o que iria entre parênteses? 16. Leia as frases e explique por que foram usados os parênteses. Então, você vai explicar. Leia as frases e explique por que foram usados os parênteses. Para que foi usado os parênteses nessas frases? Só indicar, só informar aqui embaixo. Então, você não precisa nem colocar na A, na B, na C, ou os parênteses foram usados para indicar o que. É só informar. E a 17, pesquise em jornais, revistas e em outros textos 3 frases em que apareçam travessões e 3 frases que tenham sido empregados parênteses. Explique com suas palavras essas utilizações. Então, você vai pesquisar, pode ser jornal, revista, internet, tio Google, pesquise e coloque aí. Vamos ver quantas ele está pedindo. 3 frases em que apareçam travessões, 3 que tenham sido empregados parênteses, e você vai explicar por que foi usado parênteses e travessão, ok? Então, somente. Continuamos na próxima videoaula. Tchau, gente!